Em Gênesis 41, então o Casagrande falou ao Salvação adicionará. No meu sonho, veja, eu estava em pé na margem do Rio Forte. Lembrando que Rio Forte é o Rio Nilo, Salvação adicionará é o José. E veja, do Rio Forte subiam 7 vacas gordas, de carne e bonitas de forma, e elas pastavam no junco. E veja, 7 outras vacas subiam depois delas, pobres, muito ruins de forma e magras de carne. Nunca vi como elas em toda a terra do sitiado, de tão ruins. As vacas magras e ruins comeram as primeiras 7 vacas gordas. Elas entraram na barriga delas, mas não se sabia que tinham entrado na barriga delas, pois a aparência delas continuava ruim como no início. E eu acordei. Vi também no meu sonho, e veja, 7 espigas de grãos subiam numa cana só, cheias e boas. E veja, 7 espigas de grãos secas, finas e queimadas pelo vento do leste brotavam depois delas. As espigas de grãos finas engoliram as 7 espigas de grãos boas. Eu disse isso aos riscadores de símbolos, mas não teve quem explicasse para mim. Então agora, no episódio anterior, eu comentei sobre uma interpretação além da interpretação que está aqui. E depois, quando eu refleti sobre a minha explicação, eu achei que eu deixei a desejar em uma coisa essencial que não me veio à cabeça durante o que eu estava falando. Eu comentei que, por exemplo, mais ou menos, que as 7 vacas gordas de carne e bonitas de forma seriam, por exemplo, os que ruminam a palavra de forma correta. E, e as vacas magras e ruins seriam, por exemplo, em minha opinião, é claro, no sentido do Novo Testamento, as 7 vacas gordas de carne e bonitas de forma são aquelas que ruminaram, aquelas pessoas ou aqueles mensageiros que ruminam a palavra, estão forma e aplicam. E as magras de carne são os que não fazem isso, que levam a palavra, é, que não internalizam, né? Que simplesmente lê e não realmente digere aquilo. Que são pessoas que não vão estar alimentados pela palavra, então provavelmente não vão ter o mesmo nível de intimidade com o Salvador. E no caso aqui seria, por exemplo, as vacas magras, quando nós vamos ver como as pessoas que buscam o Salvador, o que aconteceu com elas ao decorrer das épocas, que elas foram consumidas, as pessoas fartas, né, foram consumidas pelas pessoas magras nesse sentido, né, que as pessoas ruins mataram e perseguiram as pessoas disso, né, que de fato buscavam a palavra e estavam gordas da palavra, né, estavam bem alimentadas do coração, porque ruminam a palavra. E em seguinte eu comentei dos grãos, né, que isso se encaixa aqui também, porque a palavra também é grão, né, o pão é feito a partir do grão. Então nós temos os grãos cheios, que são os grãos cheios de significado, as palavras cheias de significado, e as palavras magras, que são as palavras que têm pouco significado. Então a coisa toda se encaixa por essa questão. Mas quando a gente vê isso aqui, a gente vê que o sonho não é sobre isso exatamente, porque depois ele fala, ó, o que vai acontecer é tal coisa, vai ter 7 dias de fome e tal. Então o que eu falo é a decorrência, porque quando não se tem, quando você não rumina e você não tem um grão de qualidade, você passa fome. Então, ao meu ver, o sonho do José do Salvação Adicionará, ele estava falando da consequência daquilo tudo. Então, é dessa forma que eu falei: ó, isso aqui, ao meu ver, as vacas que são ruminam são isso, os grãos são aquilo. E aí, se você pega e vê, você fala assim: pô, mas o que ele falou foi que houve fome. Sim, porque se você não tem um grão cheio e uma boa alimentação, você passa fome. Então, o que o José estava falando era da consequência daquele sonho. Eu vejo dessa forma. Fica a análise aí. O Salvação adicionará. Disse ao Casagrande, que é o faraó. Casagrande é o título traduzido do faraó. O sonho do Casagrande é um só. O que o Salvador está fazendo, ele informou ao Casagrande.
As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas de grãos boas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e ruins que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas de grãos vazias, queimadas pelo vento do leste, vão ser 7 anos de fome. Isso aqui é uma aplicação interessante. Esse grãos vazios ser queimado pelo vento do leste. O leste é usado como pôr do sol. Então tem lugares que está como leste e tem lugares nascer, desculpa. Desculpa, errei aqui. Tem lugares que está como leste, tem lugares que está como nascer do sol. Eu coloquei tudo como leste. Talvez aqui teria sido melhor eu ter colocado como nascer do sol, porque o vento do nascer do sol, né, quando eu comento daquela questão de simbolicamente, né, no mundo espiritual, o Cristo é como se fosse o sol, porque é dele que vem a luz, é dele que vem o calor. Vento é outra forma de ver inspiração, que é espírito. Então, ao meu ver, ser queimado pelo vento do leste seria ser julgado pelo Salvador. Essa é uma outra interpretação, então é interessante refletir sobre isso também. Que daí, no caso, as 7 espigas de grãos vazias seriam queimadas pelo grão do leste, né? São o que foi julgado. O que será, ou o que é. Esta é a palavra que falei ao Casagrande. O que o Salvador está fazendo, ele mostrou ao Casagrande. Veja, vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do sitiado, e vão se levantar depois deles 7 anos de fome. Toda a fartura vai ser esquecida na terra do sitiado, e a fome vai consumir a terra. E não vai se perceber a fartura na terra por causa daquela fome depois, porque vai ser muito pesada. E de fato, e é o que eu falei da interpretação, né? O outro lado da análise desse sonho. Mas ao meu ver. E é interessante porque isso aqui fala de uma outra coisa, de um outro sentimento. Quem já esteve próximo à palavra, buscando o Salvador com todo o coração, quando você abandona, você não se lembra muitas vezes daquele sentimento que você tinha de completude, de preenchimento, de alegria, que você chora e você está buscando o Salvador, é toda aquela experiência emocionante. E quando você começa a passar fome da palavra, da convivência, da coisa toda, você nem lembra mais daquela fartura que você teve, porque você está num vazio tão grande. E isso aconteceu comigo, né, por volta de 2018, se eu não me engano, né, por uns 10 anos eu me mantive distante de uma comunhão de verdade com o Salvador, e, e por pouco eu não fui para um caminho muito pior. E quando eu comecei a orar, eu comecei a sentir, eu comecei a lembrar daquela fartura. Então isso aqui é muito e outro bom, essa é outra forma que eu falo, que dá a entender que aquilo que eu comentei aqui em cima, de ausência da palavra, passar fome, a quem verdadeiramente busca sendo a vaca, isso realmente aqui se encaixa também nisso aqui tudo. Então assim, ao meu ver, não quero falar sobre análise, porque eu não acho que ela está acima. Essa análise além do que do que é simplesmente citada aqui, ela se encaixa muito, porque se ela se encaixa de 3 formas diferentes da mesma forma, apontando para a mesma dinâmica, dificilmente é coincidência demais para ser, porque eu falo que às vezes é coincidência demais para ser simplesmente coincidência, né. E sobre a repetição do sonho ao Casagrande 2 vezes, é porque o assunto está preparado da parte do Salvador, e o Salvador se apressa em fazer isso. Agora, pois, veja o Casagrande um homem inteligente e perito. Aqui nas outras traduções vai estar como um sábio, se eu não me engano. Vou confirmar. Ah, já falei sobre isso, já na outra. É, em todas as outras está como um sábio. Mas eu sinto que sábio não é a palavra correta, porque sábio é muito abrangente.
Então eu não sinto que usar a palavra sábio aqui, e em um dos lugares, inclusive, que essa palavra está, ela aparenta se encaixar mais como perito, porque é mais em um assunto específico. Em alguns lugares aqui, se eu não me engano, vai estar como mago, alguma coisa assim. Não, aqui vai estar sábio. Em todos eles estão sábio. É o anterior que está criterioso e outras coisas. Porque perito é naquele assunto. A partir do momento que você usa sábio, engloba-se todo o conteúdo da pessoa, ou dá-se a entender que seria tudo. E uma pessoa, ao meu ver, uma pessoa sábia saberia isso aqui. Porque engloba muito mais do que apenas um assunto. Então, eles eram perito no que eles eram perito ali. E coloque-o sobre a terra do sitiado. Faça isso, Casa Grande. Ponha supervisores sobre a terra, e aqui de fato é a palavra supervisores, porque, tipo, a base, se eu não me engano, tinha a ver com ver e olhar, e era alguma coisa acima. Eu falei assim, poxa, uma palavra no português que se encaixa de boa forma, que nós temos acesso no dia a dia, é supervisor, supervisiona, né? Visão. Isso aqui foi uma palavrinha que eu me diverti quando eu cacei ela. Ponha supervisores sobre a terra, e separe a quinta parte da terra do sitiado nos 7 anos de fartura. Eles vão ajuntar toda a comida destes bons anos que vêm, e vão amontoar grãos debaixo da mão do Casagrande para a comida nas cidades, e vão dar atenção a isso. Novamente, uma cidade, ela tem uma aplicação a nível pessoal também. E eu acho que, por exemplo, quando se diz lá em Apocalipse, quando a gente chega lá, que vai demorar uns anos nesse ritmo, a Nova Jerusalém que desce, o que que é a cidade, o que que é a Jerusalém no Antigo Testamento, o que que é Jerusalém no Novo Testamento, o que que é a Nova Jerusalém. Então dá-se a entender que cidades, elas também são apontadas para pessoas. E a gente vê isso lá no começo, quando um dos patriarcas lá atrás, quem que era? Ah, eu não vou lembrar o nome. Acho que Enoque colocou o nome do filho dele, que era o nome da cidade. Então a gente vê muito isso. Então, por exemplo, colocar comida na cidade tem isso também. Amontoar grãos debaixo da mão do Casagrande. Lembrando que mão é como eu traduzo Cristo. A palavra, ao meu ver, a verdadeira tradução da palavra Cristo é mão. Ele é a mão do Salvador, que é quem de fato salva. É quem faz, né? Então, quando a gente vê lá em João, né? Nada sem ele foi feito, nada sem o mão foi feito, nada sem a mão foi feito. Então, a palavra Cristo, o nome do Cristo como mão, ele se encaixa de ponta a ponta da Bíblia. E todo lugar que você vê a palavra mão, você consegue fazer um trocadilho com alguma coisa que o Cristo faz, né? Por exemplo, amontoar grãos. É a base do grão que se faz pão, debaixo da mão do Casa Grande, né? Para comida nas cidades. E vão dar atenção a isso. Aqui o texto queria que eu colocasse guardar, mas como eu comentei no episódio anterior, guardar é uma atitude muito passiva. E é dar atenção. E quando a gente está falando, como a gente está falando de grãos, que é a palavra, que é o pão, a gente não tem que simplesmente guardar o pão, guardar a palavra, a gente tem que dar atenção a ela. Só que isso aqui vai se encaixando tudo dessa forma também. Parece que quanto mais literal eu coloco a coisa toda, mais ela faz sentido. A comida vai ser uma reserva para a terra, para os 7 anos de fome que vão acontecer na terra do sitiado. E então a terra não vai ser cortada pela fome. Exatamente porque, e tá vendo? Tudo está se encaixando. A verdadeira fome é a fome da palavra. E quando você está ausente da palavra, você é cortado, você é como se você estivesse morto, né? Lembra do que eu falei de Adão e Eva lá no começo, nos primeiros capítulos, né? Que eu falo Adão e Eva aqui, mas lá é o solo e a vida, né? Que Adão significa solo e Eva significa vida. É que o Salvador falou, né? Se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Mas eles, de fato, naquele momento, no sentido físico, eles não morreram. Eles morreram diante do Salvador no sentido espiritual, porque depois eles tiveram filhos e tudo. E ele, de fato, falou: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas eles não morreram no sentido que nós temos como morte de morrer, porque eles tiveram filhos depois e passaram vários dias. Então tem uma aplicação muito interessante aqui também, que está se encaixando com o sonho dele.
com a interpretação além da interpretação que eu coloquei aqui para vocês. A palavra foi boa aos olhos do Casagrande e aos olhos de todos os escravos dele. Lembrando que na maioria das traduções aqui vai estar servos, mas a real palavra crua e literal aqui é escravo. O Casagrande disse aos escravos dele: Acharíamos como este um homem que tem inspiração de Salvador, e aqui é outro lugar. A palavra Deus, como ela se encaixa melhor como Salvador do que como Deus. Porque ele está inspirado, lembrando que inspiração é espírito, eu traduzo como inspiração, e Salvador é Deus. Eu expliquei isso algumas vezes já. Né? Então aqui, ó, ele está inspirado Salvador. O que ele está fazendo nisso aqui tudo? Ele está salvando. E ele tem a inspiração de Salvador. Então a coisa toda se encaixa no sentido de duas formas, que Salvador é Deus e inspiração é Espírito. Um homem que tem Espírito de Deus se encaixa melhor aqui como inspiração do Salvador. Não que não exista um Espírito, não que não exista Deus, mas que a melhor forma de se referir a Ele, ao Espírito e a Deus é inspiração e Salvador, porque aí nós conseguimos trazer para o nosso conceito dos dias de hoje. Então, ó, ele estava inspirado de forma de Salvador aqui, então se encaixa nesses dois sentidos. Então, esse aqui é outro versículo que comprova que a tradução da palavra Deus é Salvador. Inclusive mais, né? É grande pastor Salvador, só que eu acabo deixando só Salvador. É a diferença do El, que é grande pastor, e do Elohim, que é grande pastor Salvador. Mas eu sinto no meu coração de só deixar Salvador aqui. A minha vontade de começo, eu acho que em uns capítulos anteriores, por um tempo eu até coloquei Grande Pastor Salvador. Mas naquela noite eu entrei, eu tava, inclusive eu estava dentro do banho, eu estava tomando um banho e eu senti que eu devia deixar só a palavra Salvador aqui. Eu senti de uma forma muito, então eu falei assim, não, vou deixar só Salvador. Então, acho que no meu capítulo 20, alguma coisa, lá tem, naquele dia, na análise que eu fiz, está como grande pastor Salvador. Mas aqui embaixo já está tudo como Salvador. O Casa Grande disse ao Salvação adicionará. Esse aqui é vermelhinho. Depois que o Salvador informou tudo isso a você, não há ninguém inteligente e entendido como você. Você vai estar sobre a minha casa e pela sua boca todo o meu povo vai beijar. Isso é legal. Somente no trono eu vou ser maior que você. Ok, agora, e pela sua boca todo o meu povo vai beijar. Aqui, nos tradicionais, eu até nem olhei ainda como tá, mas isso aqui tá literal, tá? Ó. Por tua boca governará todo o povo meu, se sujeitará. Encontrei mais duas traduções pra gente comparar aqui enquanto eu faço isso. Ó. Conformará, governará. Tá vendo? São quatro traduções diferentes, quatro palavras diferentes. Literalmente é beijar, e eu vou explicar por quê. E essa é uma conversa que eu tive com, com a inteligência artificial até. Porque eu fiz a conexão de que no Novo Testamento a palavra adorar, ela tem como base a palavra beijo, a palavra lamber. E é interessante porque o nosso cachorro, nossos animais, às vezes gato, cachorro, outros animais, quando eles vêm com a adoração deles pra cima da gente, eles lambem a gente. E eu acho isso muito interessante. Então, é como se tivesse falando, e pela sua boca todo o meu povo vai adorar. Então aqui se encaixa, porque usa-se boca e usa-se beijar. Então ele quer que o povo adore ele de acordo com da forma que o salvação adicionará. Então a coisa aqui toda se encaixa, porque aqui tem boca e aqui tem beijar. E nas outras quatro traduções aqui tem boca, mas não tem beijar. Então a coisa ela perde o sentido literal. E isso fica mais interessante ainda quando a gente vê que, por exemplo, quando a gente vai lá para o Novo Testamento e o Cristo é traído pelo Judas, pelo Judá do Novo Testamento, né? Ele fala: "Me traíste com um beijo", é porque um beijo é um instrumento de adoração desde Gênesis. Então a coisa fica mais severa ainda. Ao trair ele com um beijo, né? Entregar ele, né? Ao entregar ele com um beijo, é pesado. E o que acontece? Se nós tiramos o beijo aqui e colocamos dessa forma, governar, etc., nós perdemos esse elemento, essa ligação ao Novo Testamento, né? O que
que Judas fez ao Cristo, mão, já foi péssimo. E quando nós vemos isso, é mais péssimo ainda. Então, isso aqui começa a sensibilizar nós mais ainda nessa questão, levando nós para o Novo Testamento. Somente no trono eu vou ser maior que você. O Casagrande disse: ao salvação adicionará. Veja, eu coloquei sobre você toda a terra do sitiado. O Casagrande tirou o anel de selo dele da mão dele e colocou na mão do salvação adicionará. E aqui é outra coisa, né? O anel de selo. Quando a gente vai ver isso em alguns lugares da Bíblia e também lá em Apocalipse, né? Eles foram selados nas testas e é importante a gente já ir sensibilizando. Ele o vestiu com roupas de linho branco e colocou o colar de ouro no pescoço dele. Aqui, em algumas traduções, se eu não me engano, vai estar corrente. Vou confirmar pra gente. É, corrente. Mas eu acho que tem duas. É mais de uma palavra que significa corrente. E uma é usada como um instrumento de prender. Então, eu achei interessante colar melhor aqui. Primeiro, porque é de fato uma palavra diferente. Então, não tem por que usar corrente lá e corrente aqui, se são duas palavras que são usadas para corrente. Em segundo, que você fica parecendo que ele estava prisioneiro, né? Ao colocar, não demonstra que o Casagrande estava confiando nele ao colocar uma corrente de ouro. Agora, um colar de ouro dá para ver que é um adorno, que é um enfeite. E quando nós vamos lá no Novo Testamento, a gente começa a ver que o Salvador, salvação, ele enfeita as pessoas, né? De várias formas, as pessoas têm coroas e essas coisas. Então é importante a gente ver aqui que esse Casagrande, esse faraó, ele enfeitou o salvação adicionará e não prendeu. Isso aqui foi um objeto de enfeite e não um objeto de prender. E o fez montar na carruagem do segundo que ele tinha. Segundo seria o segundo em comando, porque ele era o segundo em comando. Até vou ver como que tá nas demais traduções aqui. Em uma tá carro, na outra tá carruagem, carro e carruagem. Assim, carro fica estranho, né? Mas legal. Carro fica bem estranho. Mas é para vocês verem a diferença que tem entre as traduções. E agora aqui é outra coisa, o derramar de bondade. Essa palavra aqui, ela seria a palavra bênção. Então, em vários lugares tem ajoelhar. Eu acho que na maioria das traduções vai estar como ajoelhar aqui. Inclinai-vos em uma, ajoelhai-vos na outra, ajoelhai e abram caminho na outra. E aqui, de fato, é a palavra bênção, e a palavra bênção ela é usada em muitos lugares como ajoelhar. E só que o que acontece? Quando a mesma palavra tem significados muito distintos, eu percebi que a base dela está errada. É como se. Então, o que as duas coisas têm em comum? Que daí eu comentei, né? Que nos simbolinhos, aqueles simbolinhos que eu fiz em Salvador, que se chama proto ou paleo-hebraico em alguns lugares, e a forma que a palavra é usada dá-se a entender que o significado mais próximo de bênção é derramar de bondade. Porque o bênção, aquilo que acontece, que a pessoa coloca a mão na cabeça e aquela cena toda, aquilo é o pictograma. E de fato é aquele pictograma. Colocar a mão na cabeça é aquilo. Só que aquilo é o gesto que se faz derramar de bondade. O foco não está no gesto, está no derramar de bondade. Então, ao meu ver, as traduções traduziram o externo do gesto e não o interno do gesto. Então, eis a importância de derramar de bondade. E por que o aqui na frente? Porque é o grande derramar de bondade. Esse o, basicamente aqui, o que eu vi lá, é a palavra bênção, só que com alfa na frente, que significa que é o grande, o líder, né? Então, é o derramar de bondade, que é o grande derramar de bondade. Eu poderia
Eu poderia colocar aqui o grande derramar de bondade, que teria o mesmo significado. Mas o derramar de bondade já dá essa noção. Então, ficou assim. Mas é isso. Essa é a história por trás da palavra bênção e o motivo que eu não uso ela na tradução. Porque eu sinto que ficou muito exteriorizada e perdeu-se o verdadeiro sentido de bênção, que é derramar de bondade. Então, por exemplo, você não consegue, de forma não sincera, derramar bondade sobre alguém, porque é quando o seu coração aquece de forma sincera diante daquela pessoa. Não é simplesmente aquele gesto. Então, ao meu ver, essa é uma grande divergência entre o que eu falo e o sistema religioso, que é o foco de bênção é o interno. E você, então, por isso que você não consegue necessariamente comprar bênção de alguém. Porque quando você paga com dinheiro, aquilo não vem para você de uma forma sincera e autêntica do coração daquela pessoa. Porque é um gesto que exige autenticidade, pela forma que eu notei como essa palavra é usada. Assim ele o colocou sobre toda a terra do sitiado. O Casagrande disse ao Salvação adicionará: Eu sou o Casagrande, e sem a sua permissão nenhum homem vai levantar a mão dele ou o pé dele em toda a terra do sitiado. Vou fazer um porém aqui, lembrando que, sim, é terra, e eu traduzo lugares com azul. E aqui está em vermelho porque está a palavra terra. E sitiado foi um homem que foi descendente lá atrás, se eu não me engano, ele foi trineto ou alguma coisa assim de Noé. Então, a terra do sitiado, né, que nas traduções tradicionais vai estar como a terra do Egito. Egito, a verdadeira pronúncia da palavra Egito é Mitzraim. Nós pegamos Egito, que eu acho que veio do grego, dos romanos, alguma coisa assim, que nós começamos a usar Egito. Mas lá é Mitzraim. Então é a terra do Mitzraim, o nome dele era Mitzraim. E então por isso que eu deixo aqui em vermelho, que aqui já está a terra, então dá para dizer, dá para saber do sitiado, porque era a terra desse homem. O Casagrande chamou o nome do Salvação adicionará de sustentador da vida. E é engraçado, porque olha o nome que o Casagrande deu para ele, né? Porque, obviamente, salvação adicionará, o José estava com uma presença do Salvador, do salvação. E quem sustenta toda a vida, né, na terra é o salvação do Novo Testamento, que é Jesus, que a tradução do nome Jesus é salvação. Então, olha a profecia que o Casagrande, que não fazia parte do sistema hebraico, disse. Então, esse é outro motivo que eu acho que eles tinham, até certo ponto, uma noção do que é o plano de salvação. E deu a ele como mulher a pertence à entidade. Agora, entidade eu coloquei entidade aqui porque isso é o nome de uma das deusas do Egito. E colocar pertencer a Salvadora ia ficar estranho. Poderia ter colocado, mas como era do Egito, eu coloquei entidade para. Eu achei que faria mais sentido por conta do vocabulário brasileiro, porque era uma deusa egípcia. Eu não sei o significado da palavra dessa deusa egípcia. Então, eu acabei colocando entidade. Aqui, ó que legal. Filha do dado pelo sol, sacerdote da casa do sol. Então salvação adicionará, saiu pela terra do sitiado. O salvação adicionará era um filho de 30 anos quando ficou em pé diante do Casagrande, rei de sitiado. Aí aqui eu coloco o azulzinho, porque aqui não está escrito terra, então aqui é lugar. O salvação adicionará, saiu da face do Casagrande e atravessou toda a terra do sitiado. E agora aqui é outro lugar. Lembra que eu chamo ele de filho do além? Porque hebreu significa. Alguém que é hebreu é do além, porque tinha um homem lá atrás que se chamava
além, no sentido de tipo, é além do rio. E essa palavra atravessou é o verbo dessa palavra além. Então, poderia, ao invés de atravessar, poderia colocar também, né, ir além a toda a terra do sitiado. Poderia. Mas eu vou acabar deixando travessou aqui nessa versão. Então, olha que legal. Ele era salvação adicionará, descendente do além. Então, ele foi além a toda a terra do sitiado. São pequenas coisas que nós perdemos por não falar o idioma original, mas que dá para trazer à tona quando a gente fuça palavrinha por palavrinha. Então ele nada mais fez do que o papel dos. Quer dizer, ele fez muita coisa, mas ele fez esse papel que tem a ver com os antepassados dele. A terra fez, nos 7 anos de fartura, as mãos cheias. Eu quis colocar punhados aqui, mas punhados seria quebrar a palavra mão. E eu não gosto de quebrar a palavra mão porque, ao meu ver, é a tradução da palavra Cristo. Eu gosto de manter ela lá. Mão cheia, né? Então eu quis deixar isso. No português nós poderíamos falar aos punhados, né? A terra fez nos 7 anos de fartura aos punhados, que significa muitos. Mas eu não quis perder essa literalidade do texto. Ele ajuntou toda a comida dos 7 anos que ocorreram na terra do sitiado e colocou comida nas cidades. A comida do campo na cidade, que estava ao redor dela, ele colocou no meio dela. O salvação adicionará, amontoou grãos como areia do mar, em muita abundância, até que parou de contar, porque não havia número. Agora, esse não havia número é interessante, porque em outras traduções eu tenho certeza que isso aqui vai dar completamente diferente. Ah, não, nessa aqui tá bom, porque e além de toda medida, não havia numeração, essa tá boa também. Essa é sem número, não podia mais contá-lo. E além de toda medida. Porque não havia um número para quantidade, né? Porque o sistema numérico hoje, nós temos, né, exponentes e tem várias formas de falar até números infinitos. Mas naquela época, dá-se a entender que não tinha esse mesmo sistema de contagem e ficaria muito difícil colocar o número por tanto de coisa que eles coletaram.